Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 12 de Koroshiai, ou se você preferir, Love of Kill, né? Esse é o último episódio dessa primeira temporada, talvez tenhamos uma segunda, ainda não sei, qualquer novidade eu trago aqui no canal. Mas foi um episódio bacana e vamos começar falando já do que aconteceu. Já começa basicamente com a Chateau dormindo, né? Adormecendo e pensando por que ela não consegue se afastar do protagonista. Que sentimento é esse de conforto por uma pessoa que ela não conhece e por que ela, tudo que ela faz acaba ficando ligada a ele, né? Depois mostra um pouco ali da retrospectiva, novamente de flashbacks do passado, né? Falando mais um pouco de como que se desenrolou essa história do protagonista, do verdadeiro Rian Hansong da Chateau, né? A gente viu que o protagonista estava apanhando de um dos sequestradores, né? O sequestrador bate bastante nele ali e fala que depois vai atrás do amigo dele, né, para acertar as contas também, porque ele sabe quem é aquele moleque e sabe o que ele tá fazendo. Ele fala que vai levar nosso protagonista depois para ser vendido e vai agora dar conta do amigo dele, que era, no caso, o Rian Hansong, né. Por outro lado, o Rian Hansong, que foi atingido pela Chateau, né, tá com o braço ali, tá com o corpo formigando, perdendo ali a consciência, mas mesmo assim se levanta e acaba levando a Chateau dali, né? Levando ela embora daquele lugar, né? Então realmente a gente teve a confirmação que foi a Chateau que atirou nele, né? Ela estava assustada dentro do armário e acabou atirando nele quando ele abriu a porta, né? Em contraponto disso, da mesma forma que a Chateau estava muito assustada com o Rian Hansong quando era criança, e ela vai ali se desculpando, né? Gomenasai, 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 quase como que em choque. Ela, da mesma forma, ela está sendo levada pelo protagonista, né? Pelo Rian Hansong, e sendo levado, né, e pedindo desculpas, né, Gomenasai, Gomenasai, né, ela já adulta, né. Então a gente volta novamente para o flashback onde o Rian Hansong, protagonista Rian Hansong, enganou ali, né, o sequestrador, né, ele bate devagarinho com o cajado nele, e quando o cara começa a rir dele, ele se abaixa e fura o outro olho que estava bom do sequestrador. E depois, com o sequestrador ficar cego completamente, ele começa a espancá-lo até a morte, né? Depois disso, ele acaba se arrastando até a casa onde eles estavam. Porém, quando ele chega lá, o Rian Hansong já tinha partido, já tinha ido embora, né? E ele vai entrando no quarto, ele vê as manchas de sangue, vê tudo que estava revirado ali, mancha de sangue, arma jogada ali no canto. E ele se lembra do Rian Hansong perguntando sobre o nome dele, né? Qual que era o nome dele, e ele ficou assim, bateu o pé e não falar, né? Qual que era o nome dele. Ele então explica que teve já diversos nomes e cada lugar que passou ele teve um nome diferente, né? Então, assim, provavelmente o nosso protagonista não tem um nome de verdade, né? Ele, ao que parece, foi sempre uma criança de rua, abandonado, e o nome mais duradouro que ele adotou foi o Rian Hansong, né? Depois disso ele acaba desmaiando, né, na casa onde estava o Chateau e o Rian Hansong. Acaba desmaiando e já acorda no hospital, né? Já acorda no hospital, porque enquanto ele estava indo atrás da Chateau, um homem passou de carro, um cidadão qualquer, e ofereceu carona e chamou a polícia, chamou a ambulância, né? Porque viu que o garoto estava muito machucado e estava indo para uma casa abandonada, né? Então ele já acorda no hospital, o protagonista, e chega uma pessoa para interrogá-lo, né, perguntando se ele conhece o Rian Hansong. O protagonista tenta ameaçá-lo com canivete, mas é rendido. Então aquela espécie de agente secreto ali fala que ele não vai machucá-lo, mas que o Rian Hansong morreu, né, que ele deve se afastar dessa história e deixar isso para lá. O protagonista acaba ficando muito triste, né? E acaba mostrando ali como foram os momentos finais do Rian Hansong, né? Ele acabou dirigindo ali por horas e horas e horas, depois por um dia inteiro, na verdade, depois que saiu com a Chateau, e acabou parando naquele local que a gente sabe que eles foram encontrados, né? Porque já estava perdendo muito sangue, acabou morrendo, né? Provavelmente por falta de sangue, né? Morreu, né? E nesses últimos momentos ele pensou que esperava que quando a Chateau acordasse, ela se esquecesse de todo esse pesadelo, né? Após isso, o guardinha vai embora, né? E o protagonista, né, fica ali cabisbaixo, né? Muito triste, né? Pelo amigo dele que morreu, né? E tempos depois tá
assim, teve um time skip aí de alguns dias, provavelmente. Aparecem aqueles amigos do Rian Hansong que jogavam bola com ele, e eles estavam indo na casa dele, porque fazia dias que ele estava desaparecido, e eles foram chamar ele, né, para fazer o treino de sempre. Quando eles chegam lá, tá o protagonista lá parado em frente à casa do Rian Hansong, o protagonista ali com um cachecol, tava bem parecido com a Mikasa, né, assim, talvez seja até uma referência a Attack on Titan isso aí, né, ele tava com um cachecol vermelho, né. E os caras perguntam, poxa, quem é você, meu irmão? O que você tá fazendo aqui, né? Quem é seu nome, né? Você conhecia o Rian Hansong e tal? O protagonista olha assim e diz, poxa, como é que você quer saber meu nome? Meu nome é realmente assim tão importante? E os caras falam, sim, pô, o nome é importante, sim, com certeza. Então ele olha e fala, pô, tá, meu nome é Rian Hansong. Esse que é meu nome, né? Os caras ficam putos com eles, né? Porque, puxa, o que esse cara tá falando? Que loucura é essa, né? Você não é o Rian Hansong, né? E ele sai, né? Então a partir daí, provavelmente ele começa, né, começa a usar o alter ego de Rian Hansong, né, talvez por esse cara que morreu para não se esquecer mais dele, né. Depois disso acaba ali o flashback do passado e a Chateau acorda, né, ela desperta e tava dormindo em uma cama e numa espécie de sótão de uma casa nessa cidade antiga onde eles estão. E o Rian Hansong estava dormindo nos pés da cama dela, ela acaba o acordando, né, quando desperta, e acaba ali apertando a bochecha dele, né, perguntando se ele não era um fantasma, né, e tudo mais, né. E aí ela ela desabafa, né, poxa, você, cara, é muito estranho, porque você é um fantasma, assim, você é um fantasma ou não é? Porque no passado eu matei um cara chamado Rian Hansong, você não é ele, o que aconteceu? Então o protagonista abraça ela e diz, poxa, ainda bem que você não esqueceu dele, eu sabia que você não tinha esquecido, né? Sabia, né, que você não tinha esquecido, né? E aí nessa parte acontece uma coisa interessante, porque mostra o Donnie, né? Ali aparentemente tinha conversado com uma pessoa de cadeira de rodas e dizendo que tudo bem, Sr. Noble, nós vamos cuidar disso. Talvez seja o pai da Chateau que está vivo, será? É uma possibilidade, né? O Donnie trabalha para esse cara que é o maior capanga, talvez o próprio pai da Chateau que seja um maior mestre da máfia ali. E o Donnie tava falando, né? Se desculpando, dizendo que vai executar a missão, né? Depois disso a Chateau continua ali conversando com o Rian Hansong, né? Eles acabam meio que, poxa, fazendo as pazes, né? Ela acaba meio que aceitando ficar ali com ele, eles estão bem mais próximos do que antes. E ela começa a pedir, assim, começa a dizer que quer contratar os serviços dele, né? Quanto que ele cobra para contratar os serviços dele. E fica, poxa, contratar meus serviços, né? Mas, pô, não daria certo e tal, né? E assim, ela pergunta, né? Quanto é que você cobra, né? Você cobra muito dinheiro? Ele, poxa, não é uma questão de dinheiro, né? Pense aí no que você vai me oferecer. Pense em uma coisa aqui, pense sozinha no que você acha que eu iria querer, né? Ele joga essa bomba aí pra Chateau. E ela fica ali em cima do telhado, né? Pensando no que talvez o Rian Hansong vai querer dela, né? E ela, coitada, tava achando que é dinheiro, coitadinha. Depois disso tem o final, o encerramento, né? Tem o encerramento mostrando ali as cenas deles dois juntos ao longo de toda a temporada do anime. E depois disso aparece a Chateau, né? Tem uma cena pós-créditos. Assistam o encerramento e vejam o pós-créditos que tem depois. E vocês vão ver que, poxa, a Chateau tava lá, o Rian Hansong aparece, né? No telhado para falar ali com ela. Ela fica um pouco tímida, né? E, bom, eles começam a conversar e de repente aparece um helicóptero, né? Vindo em direção deles. E eles sacam as armas um pro outro e ficam ali como se fosse em guarda, né? Em guarda, preparados para o que vai vir. E a Chateau dá uma mensagem de despedida da temporada, dizendo que se esse romance for feito de uma forma tão perigosa assim, que eles estejam preparados para o que der e vier e tudo mais, né? E a gente fica aí talvez com um gancho para uma segunda temporada, né? Para quem é esse Sr. Noble que está vivo, será que o pai da Chateau está vivo e está atrás dela, né? Será que os amigos da Chateau vão conseguir proteger a mãe dela, proteger os outros? O amigo dela foi ameaçado, né, por aquele capanga do Donnie, né? Mas basicamente foi isso, né? Foi um episódio aí com muitas revelações sobre o passado. E em termos gerais foi um anime que eu gostei bastante, sabe, pessoal? Eu gostei bastante, apesar de não ter uma das melhores animações. Teve uma boa história, eu acho que teve uma história bacana que deu pra envolver a gente, e com alguns mistérios que
fizeram a gente querer assistir mais desse romance desses dois. Mas é isso. Poxa, obrigado se você ficou até o final. Obrigado se você acompanhou essa série aqui no canal comigo. Se puder, vai se inscrevendo, vai deixando aquele like. Vamos chegar aos 1000 inscritos e vamos dominar o YouTube. Então é isso, vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu!